saber, é Maxiel? Isso. É porque eu acho que a aula de derivação implícita deu um problema lá na gravação. Eu não sei se... Acho que foi no dia 20. Aí eu peguei para revisar, eu fui revisar e aí não achei. Aí surgiu algumas dúvidas. Se você pudesse dar uma Sim. repassada. E aí poderia ser em cima do exemplo 3 da atividade 6, ou pode ser outro exemplo também, não tem problema. Pode ser, não tem problema. Deixa eu limpar a tela ali. Tá aqui, ó, tá mal feito, tá, gente? Então organiza a hora que vocês forem colocar na lista lá, tá? Limpar a tela. Eu vou pegar outro exemplo, Maxiel, só para não, como que eu posso dizer, como vocês estão fazendo, para não entregar o ouro tão fácil assim, né? E como eu aumentei o tempo de entregar a coisa. Deixa eu ver se eu acho. Teorema de... Não, eu já fui demais, né? Teorema de função implícita. Aqui. Ah, tá. Acho assim, a gente já vai fazer. Só achar aqui. Da cadeia. Ó, vamos lá. Vamos pegar esse aqui, ó. Vou pôr desse lado aqui para eu poder enxergar. Professor, aí é o Stuart? É o Stuart. Você poderia me falar qual a página aí? Tá. A página no meu aqui, ela tá no 934. Tá bom, obrigado. Ó, vamos lá. Separar a lousa para não começar a fazer de qualquer jeito. Então, olha aqui, ó. Eu já fiz esse exemplo na aula, mas como o Maxiel falou, deu problema na gravação, né? Tem aulas que não aparecem lá que deu problema porque deu problema na gravação. Ou tem aulas antigas que estão lá no Streamer também, né? No Microsoft Streamer. Não estão no YouTube, mas eu acho que a da derivada implícita já é do YouTube já, né? Então ele pede, ó, determine a função y' se x mais ao cubo mais y cubo igual a 6xy, tá? É só um instante que está na parte de baixo. Define y como função implícita de x. Ó, tem dois jeitos de fazer. Um é deduzindo a fórmula, e depois vocês dão uma olhada no livro, que ele faz as deduções. Outra é usando, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho uma função só, solução. Ó, eu posso, se a y está definida como função implícita de x, eu posso fazer o seguinte, olha. Eu tenho essa fórmula aqui que eu vou usar. Então, a derivada de y, essa aqui é a y', né? Essa derivada de y com relação a x, tá? É igual a derivada da f grande de x sobre derivada da fy menos, né? Tem um menos aqui, com fy diferente de zero, coisa. E f define y como função de x, ou seja, o y é uma equação, tá?
Essa aqui é a fórmula. Essa aqui é a fórmula, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha. Primeiro eu tenho que, olha, tem duas formas. Ou eu derivo dos dois lados, ou eu aplico essa fórmula aqui. Eu vou aplicar a fórmula, porque a gente já aplica, já tem, né? Então a gente tem que ver quem que é a f grande ali. Não é difícil para vocês verem que a f de x grande ali, ó, para ser igual a essa função aqui, para ser igual a f de x, y ser igual a zero, vocês vão pegar a função x ao cubo mais y ao cubo menos 6xy igual a zero. Ou se vocês quiserem, gente, pode pegar 6xy menos x cubo menos y ao cubo igual a zero, é a mesma coisa, tá? É o gosto do freguês, tá? Beleza? Beleza. O que eu tenho que fazer? Simplesmente calcular as duas derivadas parciais, né, que são simples, né? Aí, fx de xy, ela é a derivada disso aqui com relação a x. Então, é 3x quadrado menos, aqui vai dar 6y. Fy de xy é igual a 3y ao quadrado menos 6x. Beleza? Então, a derivada y', a gente vai usar a fórmula igual a derivada da y com relação a x, que é igual a menos as derivadas implícitas. Mas eu já achei. Quem que é fx? É fx essa daqui, olha. 3x quadrado menos 6y. E a outra? 3y ao quadrado menos 6x. E aí tá pronto. E aí, depois, quando ele dá o ponto, você só aplica o ponto. E quando dá um ponto, só aplica o ponto. Vocês notam que isso aqui está pronto, mas dá para eu simplificar até, se quiser, x quadrado menos 2y. Isso mesmo, Jefferson. Se der um ponto, por exemplo, deixa eu até aproveitar o coisa ali. Deixa eu aproveitar esse exemplo. Então, aqui vai ficar y quadrado menos 3 é menos 2x. Ó. Calcule y de, vamos lá, y de 2. Não, 2 vai dar ruim. Essa função não é definida por 2, né? Porque se eu colocar o 2 aqui, vai dar 2x aqui. Só que aí eu tenho que tomar cuidado com o cara. Tem que calcular, calcule. Y' de 2. Deixa eu ver se vai dar ruim aqui. Deixa eu só ver uma coisinha. Não, aqui, Jefferson, você que me perguntou calcular no ponto, eu calculo no ponto, mas eu tenho que dar no ponto y também, porque se eu for ter que usar essa equação para descobrir quem é y, às vezes fica muito difícil. Porque, olha, o y está dado de forma implícita aqui. O que é que acontece? Eu falar, calcule y' só de 2, olha, só um exemplo para vocês, não precisa prestar atenção. Se eu calcular y' de 2, para eu calcular y' de 2, nota aqui, olha, a expressão aqui, ela depende do y também. Então, tem que saber quanto que é o x é igual a 2, mas e o y? O y eu teria que saber calcular y de 2, só que não tem uma função explícita para o y. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu teria que jogar o x igual a 2 ali, que daria 8. Tá, eu estou fazendo aqui, eu vou mudar o que eu vou perguntar, tá?
Só para a gente ver uma coisa. Daria x igual a 2 ao cubo 8, mais y ao cubo. É só para vocês verem que fica bem mais difícil o exercício, né? 6 vezes 2, 12. Então fica 12y. Aí eu ia ter que achar quem? Achar quem é o y nessa equação. Então ficaria com y ao cubo menos 12y mais 8, igual a 0. Tá? E aí eu teria que procurar as raízes aqui. Aí, por exemplo, aqui no 1 não dá certo. Seria os múltiplos de 8. 1 não dá certo. Mais ou menos 1 não dá certo. O 2 daria 24. E ali 2 ao cubo, 8, 16 não dá. Nem o menos 2 também não dá. 4. Y ao cubo é 16. Y ao cubo não. 4 ao cubo é 81. Também não dá. Então, o exercício, vocês estão vendo? Eu teria que calcular a raiz cúbica desse negócio, fica muito complicado. Então, Jefferson, se eu der, ou eu dou, quando eu fizer, eu dou a raiz daquela equação para vocês não ficarem se matando, porque é o tempo de prova, né? Ou eu faço isso aqui, ó, calcule y' no ponto 1, 2, por exemplo. Tá, 1, 2 não, porque vai dar 0 embaixo, do ponto 2, 1, que aí dá certinho. No ponto 2, 1. O que eu quero dizer aqui? Nesse aqui que eu estou dizendo, o x é igual a 2 e o y igual a 1. Aí eu vou lá. Aí o y' de 2 é igual a... Tá. Deixa eu ver. Professor, nesse caso aí a gente não substitui direto já? Mas não substitui, porque tem que satisfazer a equação. O ponto eu pus 2, 1, mas eu fiz a conta errada de cabeça aqui. Vou colocar o ponto mais fácil. Gente, qual é o ponto que vocês acham que satisfaz de forma... não pode que dá 0 embaixo. Espera aí, eu teria que achar um ponto que satisfaz essa equação. Essa equação ela tá chata. Não... Da indeterminação, né? Da indeterminação. Teria que achar um ponto que satisfizesse essa equação aqui. Por exemplo, se eu colocar o x igual a 1, x igual a 1 vai cair numa equação que eu não... vai cair numa equação cúbica de novo, né? Essa ficou mais difícil de colocar. Eu teria que saber o ponto aqui. Mas, viu, Jefferson? O que seria, eu daria os pontos. O ponto que satisfaz essa equação, tá? Tem que satisfazer essa equação. Por exemplo, supondo que o 1, 2 satisfizesse essa equação. Aqui o x igual a 1. O y igual a 2. Não, tem que ser ao contrário, senão daria 0, né? O 2, 1. Aí aqui o x seria igual a 2. O y igual a 1. Aí eu substituiria lá. Só que esse ponto aqui, por que eu estou com tanto milímetro? Eu estou com tanto milímetro porque esse ponto não satisfaz a equação. Nota que se eu colocar x igual a 2 aqui e y igual a 1, não dá o valor de... não satisfaz a equação. Por isso que é ruim. Como ela é uma cúbica, ela é bem difícil de achar essa solução. Eu teria que ficar aqui bastante tempo, não é o intuito, tá? Mas aí eu dou o ponto e é só você calcular direto usando a expressão, Jefferson. Eu acho que era isso que você estava perguntando, né? Mas eu tenho que te dar o ponto, porque senão fica muito difícil o exercício. Tá certo. Foi o Maxiel, né? O Maxiel estava com dúvida aí. Não sei. Mas tá tranquilo. Sim, ficou bem claro mesmo. Inclusive, lá no exercício, ele dá o ponto. Ele dá o ponto aqui? Lá no exercício 3. Da lista, então. Você tem que aí, se ele dá o ponto, você tem que substituir. Tá? Isso.
Só que o ponto que ele dá, vocês podem ter certeza, substitui lá, ela vai satisfazer a equação que a gente está trabalhando, que vocês estavam trabalhando lá, tá? Ó, vamos pegar outro exemplo aqui. Que eu fiz em aula também, olha. Determine dz dx e dz dy, tá? Se x cubo mais y cubo mais z cubo mais 6xyz igual a 1. Tá? Então, eu quero determinar essas duas derivadas, sendo que o z está dado de forma implícita aqui. Não tem a gente não tem a expressão do z para sair descobrindo. O que eu tenho que fazer? Aquilo ali é a mesma coisa. Aí a gente tem que usar a fórmula. Quais são as fórmulas? As fórmulas são a derivada do z com relação a x é igual a derivada é igual a menos AF x sobre FZ, tá? A derivada da z com relação a y é igual a menos FY sobre FZ. Aqui eu tenho que ter FZ diferente de zero e F de x, y, z, ou seja, a função, a z é uma função de x e y, é dado de forma implícita, tá? O que eu vou fazer? Eu vou apagar o outro lado aqui. Exclui. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Então, solução, gente, seria como? A F, eu tenho que achar primeiro... Antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que determinar quem que é essa aqui, ó. Só que isso aqui é fácil. Essa função aqui, olha, ele já deu aqui. Então, vai ser quem? F de x, y, z. Isso tem que ser igual a x cubo, mais y cubo, mais z cubo, mais 6x, y, z, igual a menos 1. Tá? Porque se eu fizer dessa forma, eu joguei 1 para cá, isso fica a equação igual a zero. Então, essa f de x, y aqui dá zero. Tá? Então, o z está dado implicitamente por isso aqui. O que é dado implicitamente? O z é uma função de x e de y, tá? O z é uma f de x, y. Só que eu não tenho a expressão dela. E nota que eu não consigo isolar o z aqui. Se vocês perceberem, eu não consigo isolar o z para poder determinar o z como função de x, y. Eu não consigo, olha, por exemplo, se eu tivesse uma equação do tipo x² mais y² igual a 1, e eu dissesse que x é maior que zero, por exemplo, eu consigo isolar o y. O y vai virar, olha, raiz de 1 menos x². Tá? Então, eu tenho uma expressão para o y. Aqui, olha, nesse caso aqui eu não tenho. Vocês podem tentar achar de qualquer forma. Vocês podem tentar resolver essa coisa de qualquer maneira. Vocês não vão conseguir encontrar o z como função de x e y. Tá? Ele é uma função, mas está dado de forma implícita, tá escondido. A gente sabe, a palavra implícita, entre aspas, ela significa tá escondido, não está dado assim, aos olhos vistos. Agora, por exemplo, quando eu falo de forma explícita, eu estou falando de forma clara, estou falando, aquilo está ali na minha frente, dá para me enxergar a coisa. Então, ele está de forma implícita, essa função z está escondida ali. Tá? Então, eu tenho que satisfazer isso, olha.
Tem que satisfazer a fórmula. Tem que descobrir, calcular fx, fy e fz. Então, vamos lá. Então, tem que calcular fx. X, y, z. Quem que é fx de x, y, z? É só olhar ali, ó. A f de x é essa daqui. Então, fica 3x². Não depende de x, dá zero. Não depende de x, dá zero. Tá? Aqui tem x. Então, isso aqui vai dar mais 6yz. Aqui é uma constante com relação a x. Tá? Aí, aqui, a fy, xy, z, aqui, olha, eu olho, vai dar 3y², porque aqui dá zero. Essa daqui, a gente está olhando agora a função que era a derivada parcial com relação a y, mais 3z² mais 6xz. E fy, fz, xyz é igual a 3z². E aqui mais, esse não depende de z, esse depende. Então, vai dar 3z² mais esse aqui, que vai dar mais 6xy. E esse dá zero. Beleza, aplica a fórmula. A derivada da f com relação a z, com relação a x, derivada da f não, derivada da z com relação a x, com relação a x, é igual a menos a derivada parcial da x com ela, dividido por z. Derivada parcial com relação a x é essa daqui, então vai dar 3x² mais 6yz. Dividido por quem? Pela derivada parcial com relação a z, que é 3z² mais 6xy. Dá para simplificar, isso aqui fica x² menos, né? Menos x². Olha aqui, eu esqueci do menos aqui, depois vocês só colocam, tá? Tem um menos aqui na frente, tem esse menos aqui. Então, 6x², 6x² mais x² mais 2yz dividido por z² mais 2xy. Beleza. Essa é a derivada da z com relação a x. A derivada da z com relação a y é a mesma coisa. Vou lá. 3, o fy é essa daqui, né? Aqui tem um erro que eu, na hora que eu derivei, esqueci da zero aqui, né? Mais 6xz. Então, vai dar menos 3y³ mais 6xz dividido por, de novo. Opa, meu coisa está acabando a bateria, deixa eu ver. Ah, porque eu não coloquei na tomada, né? E professor? Agora resolve o problema, né? Então, fica aqui. Pessoal, vocês estão comigo ainda? Que deu a queda tava fora da tomada, mas eu acho que não chegou a desligar. Estamos aqui. Beleza. Então, fica 3z² mais 6xy de novo, né? Que é a fz. Aí vai ficar menos. Dá para simplificar de novo, y², que é o quadrado, y² mais 6xz mais 2xz sobre z² mais 2xy, tá?
Na primeira equação, no primeiro exemplo, a gente conseguiria fazendo derivando dos dois lados, né? No segundo, aqui também a gente consegue, só que fica um pouquinho mais complicado, tá, gente? Então a fórmula ela auxilia que você vê, sai rapidinho. Porque nas fórmulas você só precisa saber o quê? Calcular a derivada parcial e substituir, tá? No outro você precisa entender, né, quando você vai tentar deduzir, fazer derivados dos dois lados, como a gente fazia em cálculo 1, cálculo 1 a gente não derivava, não fazia essa forma, derivava dos dois lados. Lá ficava muito mais difícil. Assim, aqui tem a fórmula é muito mais simples, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que é muito mais simples, tá? Maxiel, Jefferson, demais colegas, como foi? Vocês acharam que tá tudo certinho? Alguma dúvida no que foi falado? Não, dessa forma aí ficou bem claro para mim. Bem tranquilo. A minha dúvida era realmente isso que você comentou, né? Porque naquele exemplo que você fez ali, Uhum. ficava em função do y também, então tinha que dar o ponto, né? Para conseguir. Isso, tem que dar o ponto, senão você tem que conseguir na equação, mas para conseguir na equação você viu o trabalho que dá, né? Isso. Aí eu estava tentando achar uma equação para achar o ponto, aí ficava. Por isso que eu perguntei se tinha alguma forma mais simples. Mas aí desse jeito é bem tranquilo. Uhum. Não, tranquilo. Pessoal, querem perguntar outra coisa? Jefferson está satisfeito? Tá tranquilo, professor. Com relação às listas, eu tive algumas dificuldades em alguns exercícios, mas Uhum. não teve nada assim que eu travei, não. Tive Tá. aquela dificuldade aquela vez com relação à derivada parcial lá, aí eu não lembro que eu falei com o senhor, que eu usei o aplicativo lá para calcular, mas estava tranquilo, eu consegui entender. Uhum. Fica tranquilo. A Espero ideia estar é assim na essa. hora da prova. Vamos ver, né? A ideia do cálculo é vocês saberem fazer as contas aí, que depois vocês usam nas coisas da física, vocês usam bastante em física, a engenharia também, tá? O negócio é saber aplicar, né? Tem os teoremas, claro, eu adoraria estar dando demonstração aqui, mas não é o lugar, né? Para demonstração muito complicada. Só algumas que são simples, né? Tranquilo. Pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa? Porque agora já é 8h09, né? A gente tem mais 8h30, né? Então seria 11 mais 21. Tem pouco menos de meia hora, né? Vocês querem perguntar? Alguma dúvida num outro exercício? Ou eu posso voltar, porque aí tem uma parte que eu não terminei da aula passada, eu posso terminar ela agora. Mas vocês não querem tirar dúvida para terça-feira? Amanhã eu vou ficar meio inoperante, porque eu vou poder falar alguma coisa bem rapidinho no domingo, à tarde. Tranquilo. Pessoal, posso continuar a aula, então? Por mim, sim, né? Tranquilo. Então vamos voltar lá. Ah, deixa eu compartilhar aqui. Então vamos lá no meu PowerPoint. Então, gente, vocês estão vendo aí multiplicador de Lagrange, ainda continuando na aula passada, então só voltar da aula passada.
Tá, esse é o exemplo 2 da aula passada, o que a gente fez? Então, a gente viu, né, que o multiplicador de Lagrange é uma forma da gente encontrar o máximo e o mínimo de duas funções, o máximo ou o mínimo de uma função. Ele calcula o máximo ou mínimo absoluto, não os relativos, né? Por que eu estou falando isso? Ele calcula o máximo e mínimo absoluto só com relação a uma restrição. A restrição é a g de x, y, z igual a k, é uma equação, tá? E aí, lembram, né? A gente fez o exemplo, né? A gente calculou o primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo aqui, eu queria uma caixa retangular com 12 metros quadrados de papelão, só que sem tampa, tá? Aí eu queria fazer essa caixa, mas não de qualquer jeito. Eu queria construir ela de forma que ela tivesse o maior volume possível, né? O volume máximo. O que é? Pedir o volume máximo é maximizar a função x, y, z, ou seja, essa função dá o volume da caixa, né? Porque x, y e z são as dimensões da caixa. Só que eu tenho uma restrição. Qual é a restrição? Eu só tenho 12 metros quadrados de papelão. Então, tem que usar esse papelão aí. Esse é o sol que eu tenho. Então, eu tenho essa restrição. E aí, vocês lembram? A gente fez as contas, calculou os gradientes, igualou, resolveu a equação. Qual que é o problema do médio do multiplicador de Lagrange? O multiplicador de Lagrange ele é simples de entender. O problema é que, em geral, às vezes a gente cai em umas contas, umas equações para resolver que são um pouquinho complicadas, tá? Então, vamos lá. Vamos para o exemplo 2. Esse aqui vai ser um pouquinho mais simples, tá? Então, olha, eu quero determinar os valores de extremos da função f de xy igual a x quadrado mais 2y quadrado no círculo, só que eu não quero em qualquer lugar, porque essa função, o domínio dela é todo R2. Eu quero que ela calcular o máximo dela em cima do círculo de x quadrado mais y quadrado igual a 1, tá? Eu estou querendo calcular o máximo de f aqui, ó, em cima desse círculo aqui, ó. Círculo de raio 1, tá? Eu quero que a f ande aqui em cima, ela andando aqui em cima, e eu quero saber o máximo ali. Então, aí o que acontece? Ó, então foi pedido que eu quero calcular o máximo e o mínimo dessa função, né? Os extremos da função, os valores de extremos. Então ela tem um máximo e um mínimo em cima desse círculo. Pode ter ou não, né? Eu estou falando o máximo e ele pediu os valores de extremo. Pode ser que só tenha um ou outro, tá? Ou pode ser que tenha os dois. Vamos lá ver. Então foi nos pedidos para determinar os valores de extremos de f sujeito à restrição x quadrado mais y quadrado igual a 1. Tá? A restrição é essa, a minha equação é essa, a minha g, lembra, no método aparece a g aqui, ó, essa g de x aqui, no nosso caso, g de x, y, z, no nosso caso aqui é só g de x, y, ela é essa aqui, tá? E aí, então, eu vou usar o multiplicador de Lagrange aqui, só que para duas variáveis. Para duas variáveis, a gente pode usar o multiplicador de Lagrange, ou se quiser também, pode usar também o método convencional nosso. Qual que é o método convencional? Determinar os valores determinar onde que a função zera, né? E ver se essa função, se tem pontos críticos em cima do. Se tem pontos críticos, tá? Acha os pontos críticos. E depois a gente tem a fronteira ali, que é x quadrado mais y quadrado igual a 1. Aí eu tenho que calcular a função ali em cima. É muito mais difícil. Porque do jeito que está ali, você não consegue fazer. O que você vai ter que fazer? Usar coordenadas polares, tá? Então, qual que é o jeito mais simples? Usando o multiplicador de Lagrange, tá? Aí eu não preciso usar coordenadas polares, simplesmente só fazer conta, tá? Lembra que esse lambda aqui é chamado, esse que é o multiplicador de Lagrange. O lambda é o multiplicador de Lagrange, tá? Em geral, eu não preciso achar ele. Algum outro problema que às vezes pede para achar, mas em geral eu só preciso achar os x e o y, porque eu quero achar os extremos, né? Ó, então vamos lá. Então, foi nos pedido para calcular os extremos da f sujeito à restrição x quadrado g de x, y
igual a x quadrado mais y quadrado igual a 1. A gente vai fazer isso usando o multiplicador de Lagrange. O multiplicador de Lagrange diz o quê? Eu quero resolver a seguinte equação. O gradiente de f vezes o gradiente da g. Essa daqui vai me dar... Eu tenho duas variáveis, vão me dar duas equações. E mais essa equação aqui, é uma terceira equação, que é a g de x y igual a 1. Então, vamos lá. Quem que é o gradiente da f? O gradiente da f, gente, o gradiente da f é o fx e o fy. Então, vamos calcular o fx e o fy. Ele já calculou, né? Está ali embaixo. A derivada da f com relação a x é 2x, está aqui. Tem que ser igual a lambda g de x. Né? Então, tem que calcular o gradiente da g de x. A g de x é essa. O gradiente da g de x... Então, primeiro, a primeira coordenada tem que calcular o gradiente. Só lembrando, quem que é o gradiente da f? Gradiente da g, né? O gradiente da f é de x no ponto xy. Isso aqui é o fx, fy. E o gradiente da g no ponto xy, isso aqui é o g de x, g de y, tá? Calculado no ponto xy. Então ele já fez, ele já colocou direto, olha. Se isso aqui tem que ser igual a isso, então fx tem que ser igual a lambda g de x, gx, e o fy tem que ser igual a lambda gy. Que é o que está aqui. Aí, então, eu derivo, pessoal. Derivando aqui com relação a x, derivando a f com relação a x, eu tenho 2x. Derivando a g com relação a x, tenho 2x, só que tem que lembrar, é multiplicado por lambda. Então, fica 2x, 2x lambda, 2x lambda. A mesma coisa para o y. A derivada dessa função com relação a y é 4y. Tá aqui. A derivada da função g com relação a y é 2y, só que multiplicado por lambda. Tá aqui. Feito. E tem que satisfazer a equação x quadrado mais y quadrado igual a 1. Aí, pessoal, aí tem que começar a resolver isso aqui. Mas a primeira coisa, a solução x e y igual a zero não dá certo, porque elas satisfazem as duas primeiras e as duas segundas, lá de baixo que não. Então, ou x ou y tem que ser diferente de zero, tá? E aí a gente vai fazer as contas aí. Aí, olha, depois eu volto nesse gráfico. Então, olha, vamos resolver essa equação. Deixa eu descompartilhar, aproveitar que a mesa está aberta, tá? Vou aproveitar que a mesa está aberta e a gente vai fazer as contas ali, tá bom? Eu acho que eu sempre tenho que fazer essas contas assim, melhor do que ficar só apontando no... Cadê o mouse? Aí. Tá aqui, vamos compartilhar. Então tá todo mundo vendo. Opa, compartilhou não o que eu queria. Ali. Pessoal, então vocês viram até ali, a gente caiu no seguinte sistema para resolver. 2x, certo? Igual a 2x lambda. Esse aqui essa é a derivada parcial com relação a x. Esse aqui é a derivada parcial com relação a g, a derivada parcial de g com relação a x, só que a derivada parcial de g com relação a x vem multiplicada pelo lambda, tá? Aqui é a derivada parcial com relação a y, que vai dar 4 no caso da f. Tá? A derivada da f com relação a y dá 4y. A derivada da g com relação a y vai dar 2y. Só que no caso do y, sempre multiplicado por lambda. Da g vem multiplicado por lambda. E tem que satisfazer a x quadrado mais y quadrado igual. Tá? Eu tenho que resolver essa equação.
Ó, primeira coisa. A gente está na esfera de centro 0 e raio 1, né? Ver se ela vai. Agora que eu preciso, ele não vai fazer. Ah lá, falei, quando eu preciso, ele não forma um círculo, né, Matheus? É uma coisa, né? Mas isso aqui, imagina que seja um círculo, tá? Deixa eu só fazer de novo que apagou. Aqui. Aqui. Então, deixa eu começar aqui, ver se eu consigo emendar certinho. Ele vai me dar aqui. Não, não fez. Danado. Mas isso é um círculo. Vocês concordam? Eu tenho que pegar, gente, em cima do círculo. Ele quer descobrir, olha, a restrição x² mais y² igual a 1 quer dizer que os pontos estão em cima do círculo. Tem como o ponto 0, 0 tá no círculo? Tá em cima do círculo? Não, né? Porque o 0, 0 está no centro, ele não está no círculo. Então, ou x ou y é igual a 0. Então, olha, como devemos ter x² mais y² igual a 1, ou x diferente de 0, ou y diferente de 0. Aí, se x diferente de 0, o que eu vou obter? Tá? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, os dois não podem ser 0 ao mesmo tempo. Os dois podem ser diferentes de 0 ao mesmo tempo, os dois ser x e y ser diferentes de 0, mas os dois igual a 0 não dá para ser ao mesmo tempo, né? Então, o que acontece aqui? Se o x for diferente de 0, a equação 2x igual a 2x lambda, essa equação, eu tiro daqui que o quê? Eu tiro aqui que lambda é igual a 1, tá? Eu consigo aqui cancelar, então lambda tem que ser 1. Tá, então eu já descobri que o lambda é igual a 1. E aí a mesma coisa, analogamente, se y diferente de 0, y diferente de 0, lambda dá igual a 1. Então isso a gente está de acordo, né? Tá suave. Ah, não, desculpa. Não tá suave, né, gente? Eu falei uma besteira, né? Ó, analogamente, não tem nada de análogo, porque, olha, se o y diferente de 0, tá? Eu vou ter 4 lambda, 4y igual a 2y lambda, tá? Aí, o que acontece? Se isso for verdade, olha, eu cancelo o y dos dois lados, né? Cancelo 2 dos dois lados, eu vou tirar aqui lambda igual a 2. Aí esse é um problema, né? Então, qual que vale? Aí a gente tem um problema. Quem que é diferente de 0? De 0. X ou Y? Tá? Porque os dois não vão poder, olha, nota o seguinte, se o x e o y forem diferentes de zeros ao mesmo tempo, a princípio aqui eu não sabia, mas se eles forem diferentes de zero ao mesmo tempo,
Por um lado, aqui é lambda igual a 1, na outra equação, lambda igual a 2. Não pode, né? A gente tem que ter uma determinação aí, senão dá coisa errada, né? Então, o que eu tenho que fazer? Ele fala da equação 9. Deixa eu só olhar aqui uma coisa que ele está me dando. Deixa eu ver se é mais fácil. Aqui. Deixa eu ver o que ele está dizendo aqui só rapidinho. Olha. Se x igual a 0 ou lambda igual a 1. Temos x igual a 0 ou lambda igual a 1. Se x igual a 0, então a equação aqui. Certo. Se y igual a 0, tá, isso aqui é. Tá, era o que eu ia fazer no seguinte. Tá? Então, gente, quem que é 0? Ó, a gente pode é o seguinte, eu não posso, a resposta é, não podemos ter y, x e y diferentes de 0 ao mesmo tempo. Vírgula. Pois teríamos uma contradição. E aí, o que significa isso, pessoal? Que eu vou ter que dividir em duas partes, tá? Eu vou ter que dividir em duas partes. Eu suponho que o x diferente de 0 e o y diferente igual a 0, resolvo o problema. Depois, eu suponho que o x igual a 0 e o y diferente de 0, resolvo o problema. Lembra que o x e y igual a 0 não pode, porque x e y igual a 0 é a origem não está em cima do círculo. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente aqui. Primeiro, se x igual a 0, vírgula, então, lambda igual a 1, e eu tenho que ter esse x diferente de 0, então lambda igual a 1, e eu tenho que ter necessariamente y igual a 0. Eu não posso ter os dois ao mesmo tempo diferente de 0. Lembra que se eu tiver os dois diferentes de 0, eu vou tirar aqui lambda igual a 2 e lambda igual a 1, aí dá pau. Tá? Então, isso. Aí eu uso a terceira equação. Então, essa equação aqui, olha, a gente vai ficar com x quadrado mais 0 ao quadrado igual a 1. Então, eu vou tirar que o x tem que ser igual a mais ou menos 1. Tá? E aí, os pontos que eu tenho é o ponto menos 1, 0, 1, 0. Por quê? Porque a coordenada y vai ser sempre 0. Achei 2. Agora eu vou achar o próximo. O outro caso, qual é? O outro caso é se x igual a 0, vírgula, y diferente de 0 e lambda igual a 2. Tá? Então, o que eu vou fazer? Se x igual a 0, então, usando a terceira equação, eu vou ter que 0 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E daqui eu tiro que o y é igual a mais ou menos 1. E aí eu tenho os pontos de extremo que eu vou ter vai ser o ponto 0, menos 1, 0, 1. Lembra que a gente fazia? Olha, então quantos pontos de extremo eu posso ter? Os pontos de extremo, os possíveis candidatos são os menos 1, 0, 1, 0.
o 0 menos 1 e o 0, 1. Então, eu tenho que testar para todos. Eu vou ter que calcular para todos, olhar quem que é o maior e falar, esse é o máximo, e olhar quem é o menor e falar, esse é o mínimo, tá? Então, a gente vai ter que calcular f, vamos começar lá, f de menos 1, 0. Quanto que dá f de menos 1, 0? Lembrando, a f de x, só lembrar vocês, ela é a função x² mais 4y². Só checar lá para ver se eu não estou com a minha cabeça. Isso, mais 2y, tá? Eu sabia que eu estava pondo. Sempre tem que olhar, porque vai que eu erro. 2y². Beleza. Então, gente, olha. F de menos 1, 0. É o menos 1 aqui, 0 aqui. Então, isso aí dá 1. A F de 1, 0, a mesma coisa, porque é o quadrado, dá 1. A F de 0 menos 1, aí eu coloco menos 1 no lugar do y e 0 no lugar do x. Então, isso aqui vai me dar 2. E a f de 0, 1, eu coloco 1 no lugar do y e 0 no lugar do x vai dar 2. Conclusão. Cadê o mouse? Cadê o mouse? O mouse sumiu. Vamos usar aqui, deixa eu ignorar isso aqui. Então, a conclusão é a seguinte. Os pontos menos 1, 0 e 1, 0 são pontos de mínimo. Certinho? E os pontos de menos 1 é de 0, menos 1 e 0, 1 são pontos de máximo. Certinho? Por quê? Porque naqueles pontos eu dei 2 e nos outros pontos deu 1. Aí, gente, dá para ver isso daí, dá para ver isso no paraboloide, ó. Ele é um paraboloide, esse aqui é o gráfico. Deixa eu só dar um eu não estou compartilhando, perdão. Deixa eu compartilhar aqui, eu já mostro a figura. Compartilhar o PDF aqui. Olha aqui, pessoal. Como tem um 2 aqui, isso aqui forma um paraboloide elíptico. Sempre quando eu tiver a função z igual a x² mais alguma coisa y², isso é um paraboloide. Quando aqui z de x, quando os coeficientes do x e do y são iguais, aí é uma circunferência. Quando eles são diferentes, é uma paraboloide, tá? Paraboloide. Isso é um paraboloide elíptico. Aí, gente, olha lá. O que ele está mostrando para mim? Então, ele está mostrando um paraboloide nos pontos, olha, no x², a restrição x² mais y², quer dizer que eu estou procurando os valores de x e y, onde esse valor vai dar valor de máximo e mínimo no círculo aqui embaixo. Olha aqui, pessoal. Quem são os pontos? Os pontos que a gente achou. Os pontos de mínimo que a gente achou foram os pontos da forma menos 1, 0 e 1, 0. Onde estão esses pontos menos 1, 0 e 1, 0? Olha,
vão estar no o 1, 0, vai estar o menos 1, 0, e o 1, 0 vão estar no eixo X. Então, o eixo X é esse aqui, olha. E olha onde que, olha, como é um paraboloide elíptico, a curva x² mais y² me dá essa imagem aqui, ó, ela vai me dar essa curva de nível aqui. Essa curva de nível, não, essa curvinha aqui, ó. Ele vai me dar exatamente, se eu andar em cima dessa circunferência aqui, ó, com os pontos, a minha função vai descrever essa curva aqui no espaço, tá? Essa curva que está em preto aqui, eu acho que todo mundo está vendo, né? Aqui. E aí, olha, exatamente no eixo X aqui, olha, onde que ela vai dar, esse ponto vai bater aqui, que é o ponto 1, 0, vai dar o valor mais baixo dessa curva. Se eu conseguisse rotacionar, vocês podem ter certeza que lá atrás está fazendo uma coisa igual. E lá também é ponto de mínimo, que dá 1 no máximo. Se eu agora olhar para os pontos da forma 0, menos 1 e 0, 1, olha aqui, ó, a curva vai ser mais alta aqui em cima, olha. Tá vendo? Então, esse aqui é um ponto. Então, esse ponto aqui, que é o ponto 0, 1, é um ponto de máximo. O outro ponto de máximo é o 0 menos 1, que está aqui, ó, que faz a mesma coisa. Se eu conseguisse rotacionar, eu conseguiria mostrar para vocês. Tá? E aí, pessoal, então é isso. Multiplicador de Lagrange, tinha mais exemplos, mas assim, o que eu dei já é suficiente. Semana que vem, depois na sexta-feira, que terça a gente tem prova, na sexta-feira a gente vai fazer a prova, na sexta a gente já vai começar com séries e sequências, tá? Eu vou fazer bem rapidinho ali para vocês verem e a gente termina certinho. E aí, o que vai ter para a prova? Para a prova vai ter séries e sequências, multiplicador de Lagrange, séries e sequências, tá? Que vai ser o último assunto da prova, porque a nossa prova vai ser na semana do dia 10, né? Então a gente vai ter mais 3 semanas aí, eu acho, né? Talvez eu tenho que ainda completar as aulas com algumas aulas assíncronas, tá? Então vai ter vídeo gravado também, não vai ter só aula comigo aqui. Aí é para a gente conseguir completar o conteúdo e também porque precisa completar a quantidade de aula. Nas aulas assíncronas, não se preocupa que aí tá todo mundo com presença. O problema é nas aulas síncronas tem que ter presença, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer a chamada pelo aplicativo aqui, senão a gente faz ele pelo coisa, né? Cálculo 2. Pessoal, antes eu esqueci de perguntar, eu vou parar a gravação. Tem alguém que ficou com dúvida nisso?